Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Uma alegria estar aqui para compartilhar uma pequena porção da Palavra de Deus. Eu queria convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias, os seus tablets, seus celulares e lermos juntos aqui no capítulo 2 de Efésios, 3 versículos, o 8, o 9 e o 10. Amém? Vamos ler? Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos com alegria por esse momento que o Senhor nos deu aqui esta noite para buscarmos a Tua presença em oração, para lermos uma porção da Tua palavra e o Senhor enriquecer, ó Pai, as nossas almas através das Suas sagradas Escrituras. Guia, Senhor Deus, este momento pelo poder do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é evidente que nós conhecemos esses versículos e muitas vezes nós buscamos a paz para entendermos de que, de fato, não merecemos de forma alguma essa tão grande salvação que nos atingiu. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança neste mundo, não havia nada em nós em que Deus se agradasse, ao ponto de enviar Jesus para morrer por nós. Ele enviou Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, insensíveis a Deus. Quando nós não tínhamos a menor condição de sentirmos a Deus, foi o toque do seu Espírito Santo que alcançou o nosso coração, nos convencendo de que nós necessitávamos dessa salvação. Todo o mérito é de Deus, todo o louvor, toda a glória por sermos salvos pertencem a Deus. E é isso que nós lemos aqui, a graça de Deus, esse favor que nós não merecemos. Um amor inigualável nos alcançou. Mas eu gostaria de frisar algo muito importante. A mesma certeza que esses versículos que nós lemos aqui nos garantem que não há nada que nós possamos fazer para merecermos a salvação, e sim termos a certeza que a nossa salvação, ela é fruto do amor de Deus por nós. Amor que nos alcançou, nos convenceu que estávamos longe de Deus e que precisávamos de arrependimento, de voltar a Deus, e foi o Espírito Santo que assim o fez em nós. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algo importante aqui nesses 3 versículos. O versículo 10 nos ensina que essa obra realizada através do Espírito Santo em nosso coração para nos trazer novamente para próximo de Deus, sermos incluídos na família de Deus através da adoção, como diz Romanos capítulo 8, essa obra realizada pelo Espírito Santo também tem o objetivo de nos tornar parecidos com Jesus Cristo. O nosso caráter ser lapidado constantemente para que nós nos pareçamos com Jesus. E o que vai evidenciar que o nosso caráter está sendo lapidado para nós nos parecermos com Cristo é de fato estarmos à disposição para realizarmos as boas obras que antes da fundação do mundo já estava preparada para que nós as realizássemos. Porque todos aqueles que foram alcançados por Deus, através de sua graça, selado com o Espírito Santo de Deus, foram convidados a se tornarem parecidos com Jesus. E lá no capítulo 8 de Romanos, no versículo 29, vai dizer que se parecer com Jesus é o bem que Deus provoca em nós,
através de todas as coisas. Que o versículo 28 de Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas essas coisas cooperam para o bem, e esse bem é nos tornar parecidos com Cristo Jesus, o Filho de Deus, porque agora somos colocados na família de Deus, também considerados filhos, cordeiros da herança que Jesus Cristo nos garantiu através de sua obra na cruz. Nos tornamos, a partir de agora, seres que fomos colocados na eternidade de Deus. Viveremos para sempre com Deus. E o que evidencia isso ao nosso coração? Duas coisas muito importantes que nós já lemos aqui. A humildade. Reconhecemos que não há mérito algum em nós, e por isso nós dedicamos a nossa vida, a partir do momento que temos um encontro com o nosso Senhor Jesus, nós dedicamos a nossa vida a Deus, pela gratidão, por Ele nos ter alcançado com essa tamanha graça, com esse tão grande livramento, que Ele nos tirou do inferno, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reinado do Filho do seu amor. E agora nós vivemos por gratidão a essa obra que Deus realizou em nós através do Espírito Santo de Deus. Então aqui é a humildade. Nós vamos dedicar a nossa vida a Deus através da gratidão, porque Ele nos salvou, Ele realizou por nós, em nós, uma obra que jamais nós conseguiríamos realizar por nós mesmos. E o versículo 10 está nos ensinando que a maneira de viver através da gratidão é realizarmos as obras que Deus preparou de antemão para que nós vivêssemos nela hoje. Nesse tempo que nós já temos Jesus como nosso Salvador. E a Bíblia deixa muito claro o que são essas obras. Quando nós vamos ler Gálatas, no capítulo 5, ali quando fala do fruto do Espírito, a Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito é o amor. E quando nós vamos ler no capítulo 13 de 1 Coríntios, como é o amor é altruísta, o amor não busca os próprios favores, mas ele se doa. Esse amor é o que nos vai tornar parecidos com Jesus, porque nós vamos também agora dedicar a nossa vida ao nosso próximo, sendo obediente aos 2 grandes mandamentos que Jesus nos deixou, quando Ele mesmo disse que esses 2 mandamentos resumem toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E é interessante que aqueles que seguem esses 2 mandamentos, eles reconhecem que são pecadores. Eles não se acham melhores que os outros. Eles não apresentam diante de Deus um currículo impecável dizendo: olha Deus, como eu sou perfeito, como eu mereço ser chamado seu filho. Pelo contrário, eles se apresentam diante de Deus com humildade, reconhecendo a necessidade dessa graça, e fazem o que fazem por amor a Deus. E amam a Deus amando o próximo. Esse amor da vertical do homem para Deus, na maioria das vezes, ele é comprovado no amor na horizontal do homem para o homem. Eu costumo dizer que a maioria dos milagres que Deus realiza é através do amor horizontal. Quantas vezes não estamos numa reunião de oração como essa que estamos participando agora, e ao ouvir algum pedido, e no caso aqui, algum pedido digitalizado através do chat, nós não sentimos no coração o desejo de fazer algo por aquela pessoa que está precisando de alguma coisa. E nós mesmos vamos de encontro com essa pessoa e oferecemos ajuda a ela, seja um abraço, seja uma oração, seja algo material. Então Deus realiza a maioria dos milagres na horizontal, de nós para com os outros, dos outros para conosco. Às vezes é impossível para nós, a cura de um câncer, uma pessoa que está doente com qualquer enfermidade, Deus cura. Deus vem e traz um alento do Espírito Santo para um coração enlutado, entristecido, a coisas que fogem completamente ao nosso controle, ao nosso poder. A essas coisas Deus atua. Eu gosto de lembrar quando Jesus ressuscitou a Lázaro,
Ele chegou ali diante do sepulcro e disse para os homens retirarem a pedra que estava impedindo do sepulcro ser aberto. Empurrar a pedra era algo que o homem poderia fazer. Mãos poderiam se juntar e empurrar aquela pedra. Aí ele dá a ordem para Lázaro sair lá de dentro, depois de 3 dias que Lázaro já havia morrido. Isso o homem não consegue fazer. Mas aquilo que o homem consegue fazer, Deus não fará para o homem. Então há coisas aqui na terra que nós precisamos realizar. E essas coisas estão incutidas dentro dessas boas obras que o versículo 10 nos ensina. Olha só, eu separei alguns textos da Bíblia aqui para nós lermos, né? Textos curtos. Vamos primeiro para João, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos até lá. Num instante, a gente já acha e leremos juntos. Primeira carta de João, no capítulo 3. Sempre quando a gente tem pressa demora mais, não é mesmo? Está aqui, ó. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Então, o amor de Deus se manifesta através do nosso coração estar constrangido a fazer o bem. Olha aí um dos frutos do Espírito Santo, a benignidade. Temos que estar sempre dispostos a fazer o bem. Quando alguém nos procurar com falta de algo, mediante as nossas necessidades, nós precisamos estender as mãos. Mediante as nossas possibilidades, precisamos estender as mãos. Outro texto que fala sobre isso, Tiago, no capítulo 2, versículos 15 e 16. Estamos aqui bem pertinho de Tiago, né? Ó, capítulo 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós dizer: ide em paz, aqueitai-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Está vendo como amar, como o milagre de Deus em relação à necessidade do outro acontece diretamente através de nós? O nosso coração, amado, se torna menos egoísta. E como nós temos presenciado e nos alegrado esse milagre de Deus nessa época de pandemia, porque quando surge a necessidade, é oportunidade para a solidariedade. Os irmãos são testemunha do milagre que aconteceu agora, dia 1 e 2, no Parque Uziel. Juntamos muitas mãos e também muitos joelhos que oraram para essa ação que nós fizemos ali e conseguimos entregar 4 toneladas de donativos, meus irmãos. Isso é um milagre. A Igreja Batista Monte Cristo tem 22 membros. As entradas da Igreja Batista Monte Cristo não alcançam R$ 1.500. Mas Deus usou essa igreja pequenininha, juntamente com a junção de muitas mãos, de irmãos de diversas igrejas, inclusive muitos aí do Cambuí, e permitiu que essa igreja pequenininha contemplasse o milagre de ajudar mais de 160 famílias. Olha a ação movida pelo milagre de Deus na horizontal. Amados, Jesus também, sendo bem enfático, alegrando o coração daqueles que o ouviam, quando ele falou em relação ao final dos tempos e do julgamento que ele faria em relação às nações, vejamos o que ele falou lá no capítulo 25 de Mateus. Mateus 25, de 31 a 40, diz assim:
Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidaste. Estive preso e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber: Mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: Com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Jesus atribui o auxílio àqueles que necessitam, aos nossos pequeninos irmãos das nossas igrejas, àqueles os quais a igreja tem evangelizado, mesmo até aqueles os quais a igreja tem testemunhado do amor de Deus, que toda a ação proveniente da caridade, sendo colocada como uma ferramenta para a glória de Deus, essas ações estão sendo feitas através do Espírito Santo em nós, e isso é glória a Deus. Então é o amor de Deus na horizontal. Por isso que eu falo que a maneira de nós enxergarmos o nosso coração como corações transformados ou não é através da religiosidade, não é através de hábitos que nós nos acostumamos, mas sim com a sinceridade desse hábito. Como eu amo participar de um culto, porque Deus é digno de ser adorado, louvado, feito com amor, com capricho, ensaiado, feito com perfeição para o Senhor, porque Ele é digno. Mas é fruto, precisa ser fruto de lábios que tenham o coração humilde, sabendo que não é aquela religiosidade que está aproximando aquela pessoa de Deus, mas sim aquela pessoa está prestando um culto a Deus porque ela a ama, pelo amor que a alcançou, transformou o seu coração e lhe trouxe a salvação. Então, da mesma forma que quando eu faço uma ação social, eu preciso estar imbuído do desejo de trazer glórias para o nome de Deus. Eu faço isso porque agora eu tenho me parecido com Jesus, meu coração tem sido convidado a me abster do egoísmo para aumentar o meu desejo de estender as minhas mãos. É errado nós nos preocuparmos com as nossas famílias e querermos o melhor para elas. De forma alguma, o nosso primeiro ministério acontece nas nossas casas. O problema é quando nós só nos preocupamos com isso. Nós não abrimos os nossos olhos, os nossos ouvidos, nem os nossos corações mais para necessidades nenhuma. E como a Igreja Batista do Cambuí tem dado um ótimo testemunho em relação a isso. Quantos missionários espalhados pelo mundo estão sendo alcançados pela generosidade dos irmãos? Há um grande perigo. Há um grande perigo. E nós vamos ver esse perigo agora, para encerrar essa mensagem, no capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 21, vai dizer assim: Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, Jesus dizendo, Nunca os conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal.
Percebe a diferença? Olha o perigo aqui. Quando nós queremos apresentar um currículo diante de Deus para falar as coisas que nós fizemos para Ele e assim nos considerarmos merecedores de estarmos com Deus, nosso coração não entendeu. Nós vivemos pela gratidão e não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que foi feito por nós através da cruz e que nos constrange a estendermos as nossas mãos. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que assim como eu, vocês também tenham sido alcançados por essa palavra e que o Senhor nos abençoe, nos guarde o nosso coração para que nós possamos caminhar aqui, enquanto Ele não nos resgata deste mundo mal, nos leve definitivamente para a sua glória, que nós possamos caminhar em obediência, permitindo que o caráter de Jesus Cristo cresça a cada dia em nós e que nós possamos estender sempre as nossas mãos para as necessidades dos nossos irmãos e para todos aqueles que nos rodeiam. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.